E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo nós vamos aprender a fazer cabelos semi-realistas, tá? Que é um tema muito interessante porque é um estilo de cabelo muito bom de se fazer, tá? Porque isso dá um diferencial pro seu desenho muito legal, tá? Então muitas vezes você não quer fazer aquele cabelo só preto, que tem umas sombras assim, meio só um preto com cinza. É um cabelo meio morto, não dá tanta vida pro seu desenho e às vezes tu tá caprichando muito no desenho. Esse efeito dá realmente um diferencial muito legal, tá? Outro fator muito positivo é que esse efeito consegue fazer com pouquíssimos hábitos. Só precisa de um preto, um cinza, e se tu tiver um branco tá pra usar, se não tiver também não precisa, tá? Então um preto e um cinza tu vai precisar. Então acaba que é um efeito muito bom de se fazer e que realmente dá um aspecto muito legal pro seu desenho, tá? Então eu vou fazer nesse Sasuke e no Naruto. O Sasuke é um personagem moreno, um personagem com cabelo preto, e o Naruto é um loiro, tá? E aí eu já vou te explicar quais são as diferenças de fazer um desenho, um cabelo semi-realista preto e um cabelo semi-realista de outra cor, um cabelo colorido de semi-realista, tá? Já vou te explicar sobre isso. Outra questão também muito importante de ressaltar é que um tem um personagem com cabelo liso e o outro personagem não. Então isso também tem uma diferença muito grande que eu vou te explicar nesse vídeo também, tá? Então vamos lá. Comecei aí com o cabelo do Sasuke ali embaixo, tá? Já fiz as mechinhas ali de baixo e as mechinhas ali pra frente. O que que tu vai fazer nesse cabelo? O que que tu tem que se atentar? Nosso cabelo é constituído por fios, tá? O nosso cabelo é constituído por fios e cada fio faz parte de uma mecha. Então as mechas elas têm posições diferentes, elas têm origens diferentes. E é isso que tu vai fazer no cabelo semi-realismo. Tu vai pegar e tu vai puxar sempre em fios, então sempre em traços, tá? Sempre fazendo em traços, tudo no mesmo sentido que tu vai dividir o cabelo em mechas. Então, por exemplo, olha esse cabelo ali na frente. Tá vendo que eu tô puxando os fios assim, de cima para baixo, tudo em direção a esse meio, porque essa mecha em específico, ela vai ser nessa direção, pro meio. O brilho que vai ter vai ser pro meio. Isso é outra coisa que eu já vou te explicar. Mas sempre tu vê que eu tô fazendo a mecha, fiz com a mecha fiz os fios em cinza nesse sentido, fiz os fios em preto nesse sentido, tá? Sempre no sentido dessa mecha. No outro lado, tu vai ver que eu vou fazer outra mecha de cabelo, só que aí eu vou mudar o sentido dele. Mas isso é o ponto primário desse estilo de pintura. Tu sempre vai puxar em sistema de fios, tu nunca vai pintar preenchendo o papel, não. Sempre vai fazer em sistema de fios. Uma dica para isso, fazer com a ponta do lápis bem fina e o mais juntinho possível, tá? Faça realmente com bastante paciência que isso vai demorar mais, mas vai ficar um aspecto de desenho muito melhor, bem melhor mesmo, tá? Tu não tem noção. Então, realmente faça com bastante paciência e vai puxando, tá? Vai puxando as mechas, vai puxando os fios de acordo com as mechas. Sempre importante também o que? Na parte da pintura, tu sempre tem que deixar alguns pontos de brilho. Então, tu vai sempre fazer o que? Uma basezinha numa cor mais clara, como eu fiz aqui com cinza. Então, eu vou fazer várias linhas preenchendo o papel com cinza e depois por cima eu vim aplicando o tom da sombra, que nesse desenho é o tom preto, tá? E sempre é importante porque tu deixar alguns espaços em branco, alguns espaços, por exemplo, tu viu esse espaço no meio que eu deixei em branco? Então, ele seria o meu brilho. Eu pintei de roxo porque ele é meio tematizado com o desenho. O desenho meio que está sendo afetado pelo Suzano, tem todo que esse meio que aspecto dele. Mas se eu não tivesse pintado de roxo, eu deixaria realmente ele em branco. Olha como eu tô puxando outra mecha e os fios já mudam. Agora os fios já estão apontados mais para cima. Não tem mais aquele fio mais deitado como tinha na outra mecha. Isso tudo é importante. E agora eu separei essa mecha e eu vou fazendo esse efeito, essa linha, essa direção dos fios todos na mesma direção, tá? Isso é muito importante você entender.
Então, ali eu pintei de roxo, porque seria a parte do brilho, mas se não pintar de roxo, eu deixaria em branco, tá? Isso é sempre muito importante. Tu vai puxar os fios, sempre deixando alguns espaços em branco. Não entre os fios, mas realmente deixar algumas partes sem pintar. Isso realmente dá um aspecto de vida, dá um aspecto de contraste pro desenho. Então, essa parte do efeito semi-realismo, o que mais é importante é onde tu vai aplicar os seus brilhos. Isso é muito importante mesmo, tá? Se você não tem tanta confiança, tente pegar alguma referência que o cabelo já esteja assim. Ou então, se você quer criar realmente, que é o que eu geralmente faço, em partes muito grandes, dá um brilho ali mais para o meio, exatamente como eu fiz ali no meio da mecha, tá? Como é uma mecha muito grande, eu dei um brilho mais no meio dela. Isso é uma regra mais ou menos padrão, entre aspas, tá? Mas é o mais comum de se usar feito de brilho, tá? Então, essa dica é o que pode mais te ajudar a inventar os brilhos do seu desenho no cabelo, tá? Então, é muito importante você entender isso. O principal desse desenho é fazer o efeito de mesh, tá? Desse estilo de pintura é o efeito de fios e mechas. Então nunca, jamais preenche o papel, jamais tu vai fazer isso. Tu vai sempre preencher o papel em sistema de fios. Então, como eu falei, ponta do lápis bem fininha e fazendo os fios bem juntinhos, bastante fios, com bastante paciência, vai ajudar muito a dar um aspecto mais natural para o seu desenho. Outro ponto, a luz tu sempre vai aplicar, vai sempre deixar alguns espaços em luz pelo seu desenho. E aí, esses espaços de luz depende muito da sua referência, depende muito do estilo do cabelo, mas sempre o que eu posso recomendar é fazer pelo menos uma luz por mecha, tentar manter esse padrão assim. Esse desenho aqui eu fiz menos luzes, porque não é tanto meu foco, eu não queria um cabelo com tanto brilho, com tanto efeito assim. Mas pelo menos, principalmente se for fazer cabelos personagens lisos, deixe uma parte branca em cabelos pretos, obviamente. Deixe uma parte branca por mecha, mais ou menos. Aí tu consegue dar cada mecha como se fosse um desenho próprio. Então cada mecha vai ter o corpo principal dela, que seria um cinza, a parte de sombra, que seria os fios em preto, e as partes de brilho, que seriam as partes em branco. Todas as mechas do cabelo vai ter essas três partes, tá? Então tenta fazer essa divisão que tu acaba já conseguindo fazer um cabelo bem legal, tá? Qual era a diferença que eu tinha falado sobre cabelo liso? O cabelo liso é o efeito que eu mais recomendo tu fazer esse estilo de pintura, porque como ele vai ter muitas mechas, acaba que é muito melhor de tu fazer esse efeito, porque tem várias mechas e elas têm todos os sentidos que elas se interligam, mais ou menos assim. Então tem várias mechas de sentidos diferentes, então dá um aspecto bem legal pro seu cabelo, tá? Tu vai ver ali do Naruto que, como o Naruto é um cabelo mais aquele triangular, mais não é um cabelo tão solto, não é um cabelo que tem tanto movimento, fica um aspecto meio estranho a pintura dele, tá? Então, por exemplo, um cabelo que eu não recomendo muito fazer esse estilo de pintura são cabelos de Dragon Ball. Não fica tão bom, dá pra ficar legal também, mas não fica tão bom, não é um cabelo tão propício a fazer esse estilo de pintura, tá? Então toma cuidado com isso também, tá? Qual estilo de cabelo tu vai fazer essa pintura? Olha agora como eu tô falando do Naruto. Olha como eu tô puxando, fazendo sempre exatamente a mesma coisa. Puxando fios em amarelo, preenchendo o papel. Depois eu venho puxando fios em laranja, que vai ser um tom mais escuro. Depois eu venho até em algumas partes específicas, eu puxo uns fios em marrom, que aí vai ser a sombra. Então qual seria mais ou menos a divisão desse desenho? As partes de brilho são amarelas, que são onde eu preenchi tudo. Então as partes de sombra seriam o laranja, onde eu preenchi algumas partes, não foram todas. E as partes em marrom seriam onde são as partes de sombra, tá? Então basicamente as partes que eu não preenchi marrom nem o laranja, que estão só em amarelo, são as partes de luz, são as partes de brilho. E aí depois o tom normal seria o laranja e algumas partes de sombra seria o marrom.
Então essa ficou a divisão de cores. Essa é a principal diferença quando tu for fazer algum personagem com cabelo colorido. A parte do cabelo dele, a parte da luz dele não vai ser o branco, senão vai ficar muito estranho. Vai ser sempre um tom mais claro do cabelo. Tá, então se for fazer um cabelo vermelho, ele vai fazer um vermelho clarinho, e aí depois tu vai puxar de marrom, por exemplo. Tu vai puxar um marrom, que aí seria o teu tom de sombra, tá? Então sempre vai ser meio assim. Até o vermelho dá para usar uma parte em branco, tá? Mas se tu for fazer um azul, por exemplo, talvez tu seja azul claro, azul escuro e algumas partes em branco. Mas sempre que tiver 3 tons no cabelo, tu for fazer 3 tons, dependendo do cabelo, tu pode usar o branco, dependendo não, tá? Mas sempre tomar cuidado com isso. E o importante é o quê? Sempre tem que ter um ponto de luz, tá? Sempre tem que ter um ponto de luz. E volta para regra que eu tinha falado. Faça pelo menos um ponto de luz a cada mecha. Isso já vai dar um aspecto bem melhor de pintura, um aspecto bem mais vivo para o seu desenho, tá? Então, essas são as características principais desse desenho, tá? Recapitulando aqui rapidinho. Sem fazer um sistema de fios. Cada fio é de acordo com a mecha do cabelo em específico, tá? Sempre tenha bastante paciência, nunca preenche o cabelo, jamais tu pode preencher o cabelo em específico, tá? Então sempre vai fazer sistema de fios, sem fios bem fininhos, bem juntinhos, assim, realmente tentando ter a tua mão bem leve para dar um aspecto mais natural. Todo o cabelo tem que ter a cor principal, partes de luzes, que pode ser branco, pode ser um tom mais claro, e os tons de sombras, tá? Que aí também depende de cada cor do cabelo, tá? Aconselhado sempre cabelos lisos, pode sim fazer em outros estilos de cabelo, mas é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, então exige um pouco mais de experiência nesse estilo de cabelo. Mas dá para ser feito também, tá? Tudo depende de como a tua experiência e do teu realmente do teu gosto também, tá? Mas é um efeito de cabelo muito legal, que realmente vale muito a pena, que ele dá um diferencial muito bom para os seus desenhos. Então foi assim que ficou o desenho. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar para mim. Clica nessa playlist tutoriais de desenho, tá? Essa playlist tem vários outros vídeos ensinando pintura, luz de sombra, esboço, tudo mais, como fazer cabelos em específico, o formato deles. Então essa playlist que tem muito vídeo te ajudando, e eu tenho certeza que tu vai ficar muito melhor com seus desenhos, vai você melhorar bastante suas artes, tá? Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!